Olá. Pelo que eu falei no outro vídeo, realmente eu posso dizer agora, e acho que dá para entender a minha visão, de que eu não acredito em tudo que o Osho fala. E de certa forma, ficou claro, que é isso que o Osho quer. Um dos motivos dele ser contraditório, intencionalmente contraditório, por exemplo, ele pode falar sobre qualquer assunto, por exemplo, Jesus Cristo, num determinado dia, e num outro dia, em outro momento, a fala dele ser oposta. Essas contradições são muito comuns no Osho. E ele explica por que ele faz isso, e nesse ponto eu concordo. Eu entendo, eu sei que é verdade, eu sinto em mim que é verdade. Quando você não pode afirmar que o Osho diz que determinada coisa é verdade porque ele se contradiz, o que sobra? Sobra uma verificação em mim mesmo. O que eu sinto a respeito? Eu não posso ter uma afirmação categórica que eu coloco como minha em função do que ele diz. É uma maneira de fazer com que nós que estamos ligados a ele nos tornemos mestres de nós mesmos. A ideia não é ficar acreditando, seguindo, repetindo o que o mestre fala. A responsabilidade sobre a nossa visão, as nossas opiniões, as nossas impressões são nossas mesmas. Eu posso até repetir o que o Osho diz, mas está subentendido que no fundo essa é uma ideia minha e eu dou esse suporte. Quer dizer, eu falo, eu comento que o Osho falou lindamente a respeito. Mas se eu for realmente sincero, eu vou dizer, pode ser que ele tenha dito algo diferente numa outra oportunidade. Mas mesmo assim eu confio nisso. Então, eu não acredito nas acusações do Osho contra Srila. Eu não acredito na raiva que o Osho quis demonstrar que tinha contra a Srila quando ela fugiu. Aquele bate-boca entre Srila e Osho, que apareceu em determinado momento no documentário via televisão, via gravação, né? Que um repórter trouxe para o Osho a fala da Srila. Para mim aquilo é tudo um jogo. E assim, eu vou dizer, tem um motivo muito interessante. Por que o Osho teve essa demonstração de raiva contra Srila? Foi uma desculpa para que ele convidasse o FBI para investigar os crimes dela lá em Rajneeshpuram. Foi um convite, inclusive tem um policial lá que fala que receberam um convite oficial para fazerem essa investigação. Supostamente o convite foi feito pelo Osho porque ele estava com raiva da Srila. O que aquele cara de voz grossa, aquele procurador, ajudante do procurador, falou no documentário? Primeiro ele falou que o Osho cometeu dois grandes erros. Um foi começar a falar. Bom, realmente o cara não entende nada do Osho, não sabe qual que é o propósito do Osho para dizer que esse foi um erro. Agora ele fala de um segundo erro, que foi convidar o FBI para fazer as investigações. Aparentemente é um grande erro. O Jayananda, que é aquele sannyasi que era responsável pelas finanças, também fala isso no documentário. A partir do momento em que o Osho convidou o pessoal para fazer as investigações, aí a nossa situação, como comuna,
a segurança do Osho ficou completamente abalada, porque eles não ficaram restritos à investigação apenas contra Shila. Eles começaram a tentar descobrir coisas e acabaram descobrindo. E para mim tudo isso foi montado. Achar que o Osho não sabia que ao convidar aquele pessoal do FBI para fazer as investigações, achar que ele não sabia que isso iria reverter num levantamento de provas, argumentos para a sua expulsão, é achar que o Osho tem uma inteligência abaixo da média. Qualquer um, principalmente o Osho, que sabia do ódio que eles tinham contra ele e que toda a intenção era detonar a ele. Agora, ele convidar, sem saber, ou inocentemente, achando que isso não ia reverter na própria implosão de Rajneeshpuram, é realmente, como eu disse, menosprezar a inteligência do Osho. É dizer que ele tinha realmente uma visão curta. Ele quis acelerar o processo de dissolução de Rajneeshpuram. E eu tenho a explicação, no último vídeo eu vou dar a minha versão do porquê que ele fez toda essa bagunça. Mas não foi só isso que levou a acelerar o processo dessa implosão de Rajneeshpuram. Uma coisa que aconteceu, aquele gordinho do documentário, um morador de Antílope, não sei o nome, desculpe por falar gordinho, mas é fácil de identificar a pessoa se eu falar dessa maneira. Ele acidentalmente achou uns documentos que tinham implicações negativas que depunham contra Rajneeshpuram, que era num aterro de lixo. Ele encontrou isso acidentalmente. Inclusive, alguns desses documentos que ele achou estava escrito para ser destruído após a reunião. E não foi destruído após a reunião. Entregaram de mão beijada essas acusações. Aquele Krishnadeva, o Kidi, que foi prefeito, chegou a ser prefeito de Rajneeshpuram, na época da prisão, ele deu um sumiço de Rajneeshpuram e fez uma delação premiada para tirar as acusações que poderiam e que teriam contra ele. Ele vedou toda a questão de Rajneeshpuram. Aí o pessoal lá, os procuradores, falaram que o que ele falou foi altamente valioso, provas consistentes. Então ele foi chamado como um traidor. Ele foi o papel desse Krishnadeva e o papel da Shila também. Mas vamos falar do Krishnadeva. O papel dele foi um papel sofrido. Ele foi escolhido para ser o Judas, também para acelerar o processo de destruição de Rajneeshpuram. O Osho já sabia o que ele tinha que fazer nos Estados Unidos, já tinha sido feito. O jogo é muito complexo, é tudo um jogo de faz de conta, a coisa é muito complexa. O Osho mesmo fala que em determinado momento não vamos mais cooperar, porque eles começaram a invadir coisas que não lhe diziam respeito, o pessoal do FBI. Ele foi falar isso depois que o pessoal já tinha coletado o que tinha que coletar. Então ele fez o papel dele. Claro, o que eu estou dizendo é a minha visão, é o que faz sentido, na verdade. Então, os crimes da Shila, isso aí vai ter que ter um vídeo específico só sobre isso, sobre os crimes da Shila, que se for ver é algo tão ridículo, mas merece uma observação bastante cuidadosa. Então é isso.
o que aparenta ser alguma coisa, para mim não faz nenhum sentido, e que no fundo, era óbvio que o final ia ser esse, mas aconteceu algo muito interessante, que vale a pena dizer agora para finalizar o vídeo. Esse vídeo. Aconteceu algo que realmente foi milagroso. Eu vi um relato de uma pessoa, de um sannyasi, que estava desde o começo de Rajneeshpuram até o fim, que assistiu o documentário da Netflix. E ele, ao assistir, ele falou algo que foi: só agora que eu estou me dando conta do milagre de eu ainda estar vivo. Como é que não aconteceu nenhuma morte desde o começo, com todo aquele armamento? O armamento que Rajneeshpuram teve preveniu mortes. Nós sabemos como funciona o povo americano, como é que é o governo americano. Não houve uma morte. E era óbvio que ia ter, o pessoal estava falando, teve um depoimento lá de alguém que falou, é óbvio que vai haver um massacre. Não aconteceu nada disso. Aquele cara da voz grossa, aquele ajudante lá do procurador, ele foi bastante negativo. Teve uma indução negativa imensa. Ele afirmou uma coisa, foi uma das induções, eu vou falar um pouco mais em outro vídeo sobre algumas das induções desse documentário. Ele falou, o Osho fugiu. E nós viemos a saber que eles iam para a Bermuda. Bom, a princípio, eles nem sabiam, né, que o Osho tinha saído aparentemente. Eles colocaram que eles ficaram sabendo que o Osho saiu porque aquele cara do chapéu viu 2 jatos chegando e 2 jatos saindo e avisou. Então eles se deram conta que o Osho estava lá. Não foi por causa do cara do chapéu. Não foi. Havia um sistema de espionagem altamente qualificado lá dentro. O Osho não fugiu. Obviamente ele não fugiu porque não tinha como ele escapar. A questão não é... Quando você tenta fugir, é quando existe uma possibilidade de fuga. Ele não tinha possibilidade de fuga. Ele sabia que ele estava sendo vigiado e que ele ia ser interrompido. Ele simplesmente saiu de lá para evitar o massacre, porque a invasão era iminente. Então ele saiu para ser preso fora de Rajneeshpuram, porque dificilmente os sannyasis iriam ficar de cabeça baixa vendo o Osho ser algemado, trucidado. Bom, então é isso. A gente segue em frente aí com mais pontos aí bem intrigantes desse episódio marcante.